João 13 diz assim a palavra do Senhor. Jesus lava os pés aos discípulos. Versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Amém? A igreja pode se assentar, quem está de pé. Glória a Deus. Eu quero ler o último versículo, versículo 8, que diz assim: disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Amém? Essa mensagem aqui vai falar sobre Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Antes da crucificação, antes de ser traído, ele já sabia o que iria acontecer com ele. Ele sabia que seria crucificado, ele sabia que iria passar por uma vergonha, ele sabia quem iria traí-lo. Mas ainda assim, Jesus, no texto mostra que ele mantém a pose, ele mantém a classe, ele mantém a majestade dele. Às vezes pensamos que a majestade, achamos que a honra, achamos que o poder é mostrar o quanto somos de Deus, temos poder, expulsamos demônios. Não, às vezes está no simples comportamento de alguém que teme ao Senhor. E Jesus tinha o temor do Senhor, de Deus dentro dele. Ele sabia que seria traído, ele sabia que passaria afronta, ele sabia que seria envergonhado, mas ele não quis fazer justiça com as suas próprias mãos. Ele não quis vingança, porque ele sabia que a vingança vinha do Senhor, a vingança vinha de Deus. E às vezes nós fazemos diferente, queremos que as pessoas que estão nos tramando mal, que fazem mal a gente, nós ficamos procurando uma oportunidade, ficamos procurando uma ocasião de fazer mal de alguma forma essa pessoa. Se não for falando, se não for com um gesto, é aquele matar na unha. Mas Jesus não faz isso. Jesus sabia que Judas iria traí-lo, mas ainda assim ele guardou o seu coração. Quantos de nós não guardamos o nosso coração quando sabemos que alguém tem um coração ruim contra a gente, ou quando alguém faz algo mal a nosso respeito? Nós temos uma dificuldade de levar para o Senhor aquilo que fazem com a gente. Mas Jesus, ele não só ficou em silêncio, ele teve uma boa atitude. Ele teve uma boa atitude com os seus discípulos. Melhor não é o começo, melhor é o fim das coisas, diz a palavra. Melhor não foi Jesus começar a chamar discípulos e os discípulos largarem tudo por amor a Jesus, abrirem mão de suas casas, famílias, abrir mão das pescas, abrir mão dos seus recursos financeiros. Esse não foi o melhor do chamado de Jesus. O melhor não é o começo, o melhor é o fim das coisas. Às vezes ficamos muito empolgados com algo que começa, mas você não sabe como é que vai ser o fim. Jesus foi fiel até o fim. Ele amou os seus discípulos até o fim. Ele foi temente ao Pai até o fim. E esse até o fim que é perigoso pra gente. Às vezes a gente começa uma coisa muito bem, mas no meio do caminho a gente fica desanimado e o fim é de qualquer jeito. Tá assim, ruim mesmo. E você não se importa com o final. Então, Jesus, ele se importou até o fim com os seus discípulos. Ele sabia que seria traído, isso feriu o coração dele, isso machucava ele, mas isso não fez com que ele perdesse a sua essência. Ele não perdeu a essência dele, ele ensinava com as suas atitudes. Independente do que você esteja passando, sofrendo, independente da dor que você esteja carregando, você precisa ensinar com as suas atitudes. E isso foi o que Jesus queria ensinar para os seus discípulos. Ele tira as suas roupas, ele fica nu,
diante dos seus discípulos, ele se cinge de uma toalha. E aquela toalha que estava cobrindo a sua nudez era a toalha que iria secar os pés dos seus discípulos. Jesus estava completamente nu diante dos seus discípulos, das pessoas que estavam aprendendo com ele. E na maioria das vezes nós temos o quê? Vergonha de nos despirmos, tirar nossas roupas. Ficamos pensando aqui, o que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? Nos preocupamos mais com o que as pessoas vão achar e vão pensar de nós do que aquilo que o Senhor, Deus Pai, pensa da gente. E aí ele vai se despir, ele vai ficar sem as suas roupas físicas. E o problema de Jesus não era ficar sem as suas roupas físicas, porque ele já estava despido espiritualmente. Ele já havia se despido de toda a sua glória. Em Filipenses vai dizer que Jesus, ele não quis ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de toda a sua glória. Aleluia. Eu vou parar rapidinho, que eu vou deixar as irmãs se levantarem, porque elas vão participar com a gente também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sejam bem-vindas em nome de Jesus, que Deus as abençoe. E ali em Filipenses vai dizer que Jesus, ele vai se esvaziar de toda a glória. E porque ele se esvaziou, Deus o Pai deu a ele um nome que está acima de todo o nome. Às vezes queremos bênçãos, queremos as honras de Deus, queremos privilégios da parte do Senhor, mas nós não nos esvaziamos. Nós não permitimos que o Espírito Santo trate o nosso coração, trate os nossos sentimentos. E é isso que ele vai ensinar para os discípulos. Mesmo ele já sendo ferido no seu íntimo, ele não deixou de ser quem ele era. Ele vai se despir fisicamente também. E ele vai limpar, lavar os pés dos seus discípulos. E ele vai dizer para Pedro vai dizer para Jesus, você vai limpar os meus pés? Não faça isso não. Você não. Você é Deus, você é Jesus, você é meu mestre. Não. E o Senhor vai repreendê-lo com a sua fala dessa maneira. Se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo. Às vezes estamos sentados à mesa com Jesus, nos vangloriamos de estar andando com Jesus, nos vangloriamos de ser discípulos de Jesus, mas não nos vangloriamos de que Jesus precisa lavar os nossos pés. Aleluia. Nos vangloriamos de tantas coisas, nos vangloriamos da sua presença, nos vangloriamos porque Ele nos chamou, Ele nos escolheu, mas temos também que nos vangloriar de que Ele vai ter que lavar os nossos pés. O mesmo Jesus que estava lavando os pés dos seus discípulos era o mesmo Deus que se manifestou numa sarça dizendo para Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. E era isso que Jesus queria explicar para os discípulos. Vem cá, vocês estão vocacionados, eu tenho uma obra com vocês, mas falta a última parte do negócio. Eu vou lavar os pés de vocês. Quantos de nós estamos permitindo que Jesus Cristo se abaixe através do seu Espírito Santo, se incline e lave os nossos pés? Quantos de nós estamos tendo a humildade de permitir que Jesus lave os nossos pés, nos purifique da nossa maldade, nos lave da nossa imundície? Achamos que é só entrar pelas portas, aceitar a Jesus, Deus usa o profeta, você vai ter chamado, você vai ser uma missionária, você vai ser um pastor, um grande pregador. Lá no finalzinho do texto vai dizer que o maior servirá ao menor. E é isso que Jesus quer explicar aos discípulos. Grande é o chamado, grande é a obra, mas olha, o que eu estou fazendo com vocês é o que vocês vão ter que fazer. Não fica muito soberbo, muito orgulhoso, porque você tem um chamado. Grande é o ministério, grande é a palavra, eu te uso com moveres, poder, sinais e maravilhas. Não se vangloria disso não, sabe por quê? Porque eu ainda tenho que lavar os seus pés. Tem gente sentado à mesa, tem gente caminhando com Jesus, vendo muitas manifestações, mas não quer deixar Ele lavar os pés. Deixa Ele lavar os seus pés. Temos que aprender isso com a simplicidade de Jesus. Mesmo Ele sendo Deus,
Ele não ousou ser igual a Deus. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Aleluia. E quantos de nós não queremos nos esvaziar, não queremos ficar vazios? Nós queremos continuar cheios. Mas ele me chamou, eu estava assim, por que ele não quer que continue assim? Ele te chamou, você até estava assim, mas você não tem que permanecer assim, porque a nossa caminhada com Jesus é para imitá-lo. Não, mas eu vim para cá e me falaram que eu podia ficar assim, estava tudo certo, estava tudo bem. Vaidade, tudo é vaidade. Uma coisa importante é a gente saber e aprender, não importa o nível de intimidade, relacionamento que você acha que você tem com o Espírito Santo, quanto mais íntimo você for dele, mais humilde você vai ser. Quanto mais Deus te usa, menor você vai ser, porque você sabe que a glória não é sua, a glória é de Deus. Não, mas fulano não me vê, não me enxerga, eu tenho um ministério tremendo, eu sou muito de Deus e fulano não me dá oportunidade. Você é tão de Deus que você não deveria nem estar pedindo oportunidade, porque a oportunidade quem dá não é o homem, quem dá é o Espírito Santo. E você que tem o Espírito Santo sabe que aonde você for, você vai ser usado. Não precisa de microfone, de maquiagem, de paletó. É onde o vento do Espírito te levar. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele, aleluia, todo aquele que é nascido do Espírito. O vento está soprando, o Espírito Santo está usando. O vento está soprando, o Espírito Santo está falando. O vento está soprando. Deixa o vento do Espírito Santo te soprar e te usar da forma que Ele quiser. Aleluia. Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E achamos que vamos ter parte com Jesus de qualquer maneira. O Senhor não nos quer de qualquer maneira. O maior servirá ao menor. Quem é grande não precisa falar que é grande. Quem é chamado por Deus não precisa falar que é chamado por Deus. Quem tem chamado, eu sou chamado para ser pastor, eu sou chamada para ser missionária, eu sou chamada para ser pastora. Irmão, deixa Deus falar quem você é. Você não precisa dizer quem você é. O próprio Espírito Santo vai testificar a seu respeito. Da mesma forma que Jesus, quando foi batizado nas águas, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Não foi Jesus que saiu gritando, eu sou o filho, não. Foi a voz que rasgou o céu, esse é meu filho amado. Ele vai dizer quem você é. Nós precisamos nos despir dessa vaidade. Infelizmente, ultimamente, há uns anos atrás e ainda agora, existe uma vaidade ministerial muito forte, muito grande. As pessoas querendo dizer umas para as outras, querendo mostrar nas redes sociais, querendo falar para todo mundo quem é. Eu tenho esse tipo de... Me respeita, eu sou missionária. Me respeita. A gente não pede respeito. A nossa atitude é que vai requerer do outro um respeito por nós. E foi a atitude que Jesus Cristo teve, que não diminuiu a sua glória. Achamos que servir vai nos diminuir. Não, nós servirmos as pessoas vai mostrar o quanto de Deus nós carregamos. Você servir o outro, você usar o que você tem para benefício de uma outra pessoa não diminui você. Na verdade, vai glorificar Deus acima de você mesmo. Você está dizendo para o outro que Deus está acima de você e que você serve porque você recebeu algo. Só pode oferecer alguma coisa quem já recebeu. Aleluia. Quem não quer dar, quem não quer oferecer, quem não quer servir, está se achando grande demais, é porque de fato não recebeu nada de Deus. Você não pode dar porque você não recebeu, mas se você recebeu, você vai oferecer. E é isso que o Espírito Santo está nos ensinando nessa noite. Ele fala nessa mensagem, nessa palavra. Jesus, Ele não vai dar também o que Ele tinha recebido. Ele vai dar o melhor. Ele não dá, Ele não devolve afronta. Porque no texto vai dizer que Jesus sabia da traição. Ele já sabia que havia de ser traído. Ele sabia que Judas o trairia. Ele sabia disso. Mas Ele não vai dar o troco. Ele não vai fazer da mesma forma. Ele vai dar o melhor. Ele continua se esvaziando. E uma coisa que o Espírito Santo de Deus fala comigo nesse momento é que muitas vezes, sabe por que ficamos irados com raiva e damos o troco para o outro?
Porque ao invés da gente pensar como é que a gente vai fazer para ser melhor e para servir de uma forma melhor, a gente perde tempo tramando o mal e nos questionando e perguntando para Deus o porquê, o porquê, o porquê, o porquê. Ao invés de entregar nas mãos do Senhor e pedir para que Ele faça o que Ele tem de fazer através de nossas vidas. Perdemos tempo nos enchendo do ódio e da ira, ao invés de nos esvaziarmos. Jesus não perdeu tempo se enchendo. Por que Judas vai me trair? Eu chamei Judas. Eu podia chamar qualquer um, mas eu chamei foi Judas. Por que ele deixou o diabo encher o coração dele? Ele não ficou se enchendo disso. Ele se esvazia. Quer saber? Ele está achando que ele vai me humilhar, mas antes dele me humilhar, eu me humilho primeiro. Antes dele achar que vai fazer algo contra mim, eu vou descer primeiro. Antes do outro pensar que vai fazer algo contra a minha pessoa e que ele é que vai me humilhar, eu é que vou me esvaziar de toda a glória humana. Eu é que vou descer à casa do oleiro para ouvir as palavras dele. Eu é que vou ser cheia do Espírito Santo e vou me esvaziar das coisas que para trás ficam. Aleluia. Você não é mais a mesma pessoa. Você não pode mais deixar o diabo encher o teu coração como encheu o coração de Judas. Você não é mais a mesma pessoa. Você levantou a mão para Jesus, você começou uma caminhada. Não deixa mais ele encher o teu coração. Deixa o Espírito Santo te tratar, te esvaziar, fazer você descer, lavar os seus pés. Senão você não tem parte com Cristo. Essa é a boa notícia do Evangelho, mas também uma má notícia para muitas pessoas. Tem gente que... eu era do mundo. Eu bebia, eu falava palavrão, eu cheirava, eu usava droga, eu prostituía. E eu parei de fazer isso. Agora eu tô bem. Não, você vai ter que continuar se esvaziando. Você vai ter que continuar se limpando. Vai ter que continuar descendo, porque às vezes ficamos muito preocupados em tirar de nós coisas que estão visíveis. Aquelas invisíveis que ninguém está vendo, que só nós sabemos, não nos preocupamos com isso não. É verdade. Eu já não uso mais roupa decotada, eu já não uso mais roupa curta, eu não ando mais com roupa apertada, eu já não ando por aí chateando, mandando mensagem para qualquer pessoa, não, agora eu sou de Deus. Se esvazia. Ainda tem coisas no seu coração e no meu coração que é necessário lhe tirar. Ainda tem coisinhas que o Espírito Santo quer arrancar. Davi vai dizer: Senhor, expurga de mim os pecados que me são ocultos. Deus, eu não quero que o Senhor tire de mim aqueles que estão visíveis, não. Eu não quero aqueles pecados que todo mundo viu, que eu fui lá e pequei, eu caí com Betseba. Não, tem outros que são piores, que estão por trás, que ninguém está vendo. Expurga de mim até aqueles que eu não conheço. Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E é essa parte da nossa caminhada que vamos ter que deixar todas as vezes. Eu até vim de tênis hoje, eu não vim, acho que foi propósito. A gente não quer tirar os sapatos, sabe por quê? Não, minha unha está muito feia. Não, meu pé está feio, eu não vou deixar ninguém ver os meus pés. Tire as sandálias dos teus pés. O lugar que você pisar, esse pé está sujo. Você caminhou uma longa jornada descalço, agora eu vou te calçar. E antes de eu te calçar, eu quero lavar os seus pés. Antes de eu colocar nos seus pés o calçado da preparação do Evangelho, eu vou ter que te limpar. Queremos calçar os pés na preparação do Evangelho com os nossos pés sujos. Nossos pés cheios de poeira, todo cortado. Queremos enfiar um sapato para esconder as marcas do nosso pecado. Mas tem que tirar o sapato. Tem que limpar os pés, tirar os espinhos, tirar aquelas coisas ruins e tortas que nos fizeram andar por caminhos tortuosos. Nós andamos por caminhos tortuosos, lugares que estavam longe da presença, lugares cheios de abrolhos, cheios de espinhos. Precisamos deixar Ele limpar nossos pés. Mas, irmã, tem 20 anos que eu aceitei a Jesus Cristo, eu não preciso mais que Ele lave os meus pés. Você precisa. Está na terra. Tem hora que a gente se cansa, tira um pouco o sapato e vai caminhar, e o nosso pé se suja. Tira as sandálias dos teus pés. Deixa Ele te limpar, senão você não vai ter parte com Ele. Jesus não estava limpando pés de pessoas que não andaram com Ele. E outra coisa, andaram com Jesus, hein? Eles estão na nossa frente. Andaram com Jesus, comeram com Jesus, viram coisas que
que nós não sabemos o que eles viram, porque João vai dizer que o que está escrito aqui só foi escrito para que nós crêssemos, porque ele fez coisas que não se caberia nos livros o que ele fez. Eles viram coisas extraordinárias, eles andaram com Deus vivo, e o próprio Deus estava lavando os pés deles. Nós precisamos deixar o Espírito Santo, Jesus através do Espírito Santo, lavar os nossos pés. Ficamos muitas vezes magoados, feridos, ressentidos com as pessoas, temos raiva. Sabe por quê? Nossos pés estão sujos. Não deixamos Ele lavar nossos pés. Sabe aquele momento que você está cansado? Que você não está tolerando mais nada de ninguém? Tudo está te enchendo o pote? É esse momento que você tem que parar, tirar o sapato e deixar Ele lavar os seus pés. Sabe por que você está assim irritado, está de saco? Seu pé está sujo. Sujo de quê, irmã? Foi muito tempo suportando muita coisa. E aí você ficou cheio. Agora você precisa se esvaziar. Aleluia. É necessário se esvaziar um pouquinho. É normal, somos seres humanos. Não somos deuses. Tem uma hora que a tampa fica cheia. E é nessa hora que a tampa está cheia para não romper o estouro. É que você precisa deixar Ele lavar os seus pés. Vinhos novos não são derramados em odres velhos. São derramados em odres novos, porque senão se arrebenta e o negócio fica pior. Vamos deixar o Senhor amaciar os nossos odres. Vamos deixar Ele nos limpar, nos libertar daquilo que está nos cansando. Mas vamos tirar as armaduras, vamos fazer como Jesus, tirar as roupas. Você não quer mostrar para ninguém que você está mal, você quer mostrar que você está bem. Não, você está ótimo. Continua cheio da unção, você continua cheio de Deus. Não, você não tem que falar nada para ninguém. Não, você tem controle. Mentira, eu tô descontrolado. A ponto de pegar uma faca e cortar a orelha de alguém igual Pedro. Isso porque Jesus lavou os pés dele. Imagina se não tivesse lavado. A ponto de pegar e fazer o mal com alguém, por quê? Porque você é mal? Em parte sim, o nosso coração ele é mau, mas é porque você está cansado. E não há nada mal em estar cansado. Mas o Senhor diz na sua palavra que Ele dá força ao cansado. Ele renova aquele que está sem nenhum vigor, mas tem que esperar no Senhor. Os que esperam, os que confiam, os que aguardam no Senhor, terão as suas forças renovadas. Aleluia. Se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Ele quer lavar os pés de algumas pessoas atribuladas e cansadas neste lugar. Você não aguenta mais, tira o sapato e deixa essa palavra lavar os seus pés. Se você não deixar Ele te limpar, você infarta. Se você não deixar Ele te limpar, você acaba sujando. Não é o nome de Jesus, que não dá para sujar o nome de Jesus, mas você vai perder a credibilidade. Se Jesus não se esvazia, Ele podia cair em pecado. Ele foi tentado em tudo, mas Ele não pecou. Ele é o sacerdote perfeito, que ele tem misericórdia de nós. Em tudo Ele foi tentado. Ele poderia pecar, mas Ele não pecou. Sabe por que Ele vai se esvaziar? Antes que meu ego suba, antes que eu fique com raiva de Judas, antes que eu vire essa mesa e dê essa mão nesse cara, eu vou me esvaziar, eu vou descer. Aleluia. Antes que eu faça alguma coisa com que Judas está fazendo comigo de uma forma errada, eu vou me esvaziar e eu vou descer. Sabe por que a gente vai buscar a justiça humana com as nossas próprias mãos? É porque a gente está muito cheio de si, está muito cheio de ego, se achando merecedor de muita coisa, não dá o outro lado da face. É por isso que a gente vai lá buscar justiça, porque a gente acha, eu não merecia isso. Pode ser até que você não merecia, mas Jesus merecia muito menos que eu e você. Pode ser até que você não merecia, mas Ele levou sobre si as minhas e as suas culpas. Ele não foi lá se vingar, Ele deixou que Deus Pai
Desse a ele um nome que está acima de todo nome. Existe uma honra diferenciada para aquelas pessoas que aguardam e esperam no Senhor, independente da afronta, da humilhação, independente do que façam com você. Se você aguarda no Senhor, saiba que a honra vai chegar. E não vai ser honra de homem, vai ser honra que vem do Senhor. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Por isso Deus o Pai dá a ele o nome que está acima de todo nome. Ele sabia que tinha uma recompensa maior, uma recompensa melhor que revidar na cara de Judas. Ele sabia que havia uma recompensa superior diante daquele que os afrontavam. Há uma recompensa superior para mim, para a sua vida. Não interessa a afronta, não interessa a vergonha. O tamanho da tua afronta nem se compara ao poder da honra que ele vai derramar sobre você. Agora suporta. Aguenta. Aleluia. Sabe o que ele está fazendo com essa afronta? Ele está lavando os seus pés. Sabe esse dia mal que chegou? É para ele lavar os seus pés. O dia mal não chegou para te matar, não. O dia mal chegou para te fazer melhor. Você vai sair melhor dessa situação. Mais humilde, mais mansa, mais temperada, com mais entendimento do que é o amor de Deus. Você vai crescer no Espírito. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, Deus vai te levantar. Achamos que, por que Deus fez isso comigo? Ele não fez. Mas Ele permitiu que acontecesse para algo melhor entrar na sua vida. Para o novo entrar, o velho sai. Tem gente achando que Deus ele é acumulador de coisas. Não, Ele é daquele que joga tudo fora. Ele gosta de fazer faxina, de fazer limpeza. Ele tira tudo. É igual casa nova. Não dá para você entrar e se sentir bem num lugar que está cheio de tralha, móveis velhos, não. Você entra num ambiente para você se sentir bem, tira tudo que é velho e você vai aos poucos arrumando do seu jeitinho. Na verdade, antes de você colocar coisas, você vai fazer o quê? Tirar as teias de aranha, você vai lavar, você vai limpar e depois você vai colocar coisas novas. Aos pouquinhos também, porque nós temos que ser detalhistas. Não, isso aqui não combina com isso, que não combina com isso, e você vai arrumando do seu jeito. Deus é Deus de detalhes. Ele vai tirar o velho, vai limpar a casa e aos poucos vai colocar as coisinhas, os mimos no lugar. Uma coisa combinando com uma outra coisa. Não, antes ela falava muito. Não, agora não vai falar muito não, eu vou tirar isso. E no lugar disso, eu vou colocar doçura. Antes ela pegava e ela era fofoqueira. Não, agora não vai ser mais fofoqueira não. Eu vou tirar essa fofoca e eu vou colocar uma palavra temperada nos lábios dela. Antes ela, sei lá, antes ela era uma traidora. Agora não será traidora não, vai ser uma moderada. Agora eu vou colocar moderação nela. Deus ele quer tirar coisas da gente. Temos medo do agir de Deus. Pedro vai dizer assim: não, você não pode me lavar os pés. Não, você é Deus. Ele é Deus, mas ele não é como a gente. Sabe o que ele não é? Ele não é orgulhoso. Eu me rebaixar, lavar os pés dessa mulher? Não, o pé dela está sujo, eu não vou lavar o pé dela. Ele não é assim. Ele é manso e humilde. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descansos para a vossa alma. Aleluia. Aleluia, Deus. Sabe por que muitas vezes nós não temos descanso? Porque nós buscamos a nossa própria luta, porque a nossa alma não é mansa, a nossa alma não é humilde, a nossa alma é alvoroçada, ela quer resolver do jeito dela. É por isso que não temos descanso, não temos paz. Aí ele vai dizer: vem cá, você que está cansado, sobrecarregado, deixa eu te aliviar. Não queira resolver do seu jeito, deixa que eu faço do meu jeito. Aguarda, espera e confia, descansa o teu coração. Você está perdendo sono à toa. Se você estivesse descansando, a sua alma não estaria agitada. Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus.
Espera em Deus, porque você ainda vai louvar o Senhor. Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Aleluia! Da forma que você entrou, você não vai sair. Há descanso para sua alma. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Deixa Ele limpar os teus pés. Tem particularidades que só Ele pode fazer. Aleluia! Tá pensando o quê? Essa pessoa tem que ser do meu jeito. Tem que ser do jeito não. Tem que ser do jeito de Deus. Do jeito dele é melhor. Do jeito dele traz mais honra, traz mais louvor. Eu tenho certeza que os discípulos não estavam entendendo nada. Mas Ele é Jesus. Ele curou o cego. Ele levantou o paralítico. Ele deu vida a quantas pessoas que já estavam mortas. Ele é Jesus. Nós é que tínhamos que levantar um trono para Ele. Não. Ele não queria trono aqui na terra. Ele tinha algo que era melhor e maior. Que estava separado pelo Pai. Não queira ego grande. Não queira os homens te honrando e falando quem você é. Tem algo superior preparado para mim e para você. Aleluia! A nova Jerusalém. Não entra lá nada corrompido. Não entra lá nada que irá se corromper. A nova Jerusalém. Você vai ter coroa, você vai ter anel. Aleluia! Suas vestes serão diferentes. Você, meu irmão, minha irmã, não estão te honrando, não assistem você, não te veem. Não se preocupe. A nova Jerusalém te aguarda. Nós temos que parar de olhar para a terra. Antes de chegarmos lá, o Senhor até nos honra. Porque Ele tem prazer em honrar. Entra no quarto e fecha a porta. Fala com teu pai que está em secreto. O teu pai, que vê o que está secreto e oculto, te recompensará em público. Ele faz isso. Mas o nosso coração não pode estar apegado à honra aqui na terra. O coração de Jesus estava disciplinado em humildade. Por isso Ele suportou o que Ele suportou. Muitas vezes nós não suportamos a afronta, não suportamos a vergonha, não suportamos os dias maus, porque o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma não está disciplinado em Deus. Vamos disciplinar o nosso coração em Deus. Quanto mais disciplinamos a nossa alma e o nosso espírito, mais elas aguentam guerras. Guerras que nós nem imaginávamos que iríamos suportar. Quem está vendo você por fora assim, tudo delicado, tudo bonitinho, nem imagina a força que você tem em Deus. Aleluia. Não é o que está fora, é o que está dentro. Aleluia. Precisamos deixar o Senhor nos limpar. Sabe qual é o problema? As pessoas mais fortes, ou que acham que são fortes, são aquelas mais cascudas que não deixam Deus tratar elas. Aquelas mais fracas, aparentemente, as mais sensíveis à voz do Espírito, são aquelas que Deus está falando para a esquerda, não. Ele está falando é comigo. Ele quer me limpar. Ele não quer limpar quem está do meu lado, não. Ele quer me limpar. Deixa a palavra transformar. São as pessoas mais fortes em Deus. São as pessoas mais resistentes nas guerras. Tudo que Deus manda, ela pega. Ela sabe que é com ela. Isso forja o caráter dela. Faz ela ser uma mulher. Faz ele ser um homem de Deus. Para de ser cascudo. E eu, essa menina com essa pregação, essa irmã, com a pregação de lavar os pés, tô limpinho. Quem é limpo, limpe-se mais. Glória a Deus. Apocalipse diz isso. Tá limpo? Deixa a palavra te limpar mais ainda. Irmã, não tô sujo não. Então, glória a Deus, você que não tá sujo. Você vai ficar mais limpo. Vai ficar mais santo. Vai ficar mais cheio do Espírito Santo. Vai ser mais usado por Deus. Glória a Deus, aleluia. Nosso ego é assim, infelizmente. Às vezes nosso ego quer mandar na gente. Glória, glória. E o Espírito Santo não quer ninguém egocêntrico. Ele quer a gente com o ego lá embaixo. E é por isso que passamos por tantas situações difíceis. É por isso que Paulo passava por tanta coisa. Paulo carregava tanta glória de Deus que ele tinha que ser apedrejado.
sujo. Ele tinha que ser esquecido. Ele tinha que ir para a prisão, sabe por quê? Para que não subisse a cabeça dele. Por aí. Por aí. A gente precisa deixar o Espírito Santo nos levar. Irmão, se é pro vale, vai pro vale, pra cova, vai pra cova. Sinta-se privilegiado por Deus. Se Ele está te jogando lá, é porque Ele vai derramar algo superior na sua vida, que é só para aquelas pessoas que são fortes e corajosas. Eu tinha uma mania de eu ficar perguntando as coisas para Deus. Caramba, Deus, mas por que isso, Deus? Por que o Senhor faz isso comigo? Por que toda vez acontece assim, acontece assado? Eu comecei a parar de perguntar e de questionar o Espírito Santo e de pedir a Ele discernimento do que estava acontecendo. Porque às vezes não ganhamos discernimento porque nós não pedimos sabedoria ao Senhor. E eu lembro que as coisas iam acontecendo na minha vida e sabe, parece que sempre aconteciam as mesmas coisas. Mudava o cenário, mas as coisas aconteciam sempre iguais. Sei lá, eu estava lá do outro lado da esquina, alguém foi lá e me esbofeteou a face. Quando eu vinha para outra banda, era uma pessoa aleatória e me esbofeteava de novo. Eu viajava para o outro lado, atravessava o oceano, me esbofeteava uma face, igual acontecia que eu, peraí. Sempre acontece igual, é o Espírito Santo. O que o Senhor quer tratar em mim? O que o Senhor quer tratar comigo? Eu entendi o que Ele queria tratar comigo. E depois eu entendi um outro princípio. Ele queria me dar uma autoridade diferenciada no mundo espiritual. Que aquelas circunstâncias eu precisava passar para ter discernimento sobre o que estava do outro lado. Para de reclamar. Ele quer te dar mais autoridade. Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Para de dizer para Jesus o que Ele tem que fazer, o que Ele não pode fazer com você. Você não tem que contender com Ele porque Ele é o seu Criador. Você não pode me tratar assim, Deus. Por que o Senhor tirou essas coisas da minha vida? Você quer ensinar o oleiro a trabalhar no vaso? Para de querer ensinar o oleiro a trabalhar com aquilo que é especialidade dele. Glória a Deus. Ele vê coisas em você que você não vê. Ele sabe de coisas a seu respeito que você não sabe. Pedro, você vai me negar logo ali? Não vem com essa não, que eu não tenho que te lavar. Às vezes pensamos que não vamos negar a Jesus. Não, eu estou muito crente, não vou negar não. Vai negar. No primeiro prato você nega. No primeiro, não, nega no primeiro não, mas no segundo você nega se você não estiver forjado. Se você não tiver o caráter aprovado, você nega. Eu nego. Quantas pessoas que viveram maravilhas na presença do Senhor, manifestações sobrenaturais, seus nomes ficaram aclamados e hoje estão aí envergonhando o Evangelho. Quantas pessoas andaram em dimensões de poder sobrenatural, mas envergonharam, estão envergonhando o nome do Senhor? São pedras de tropeço, escândalo. Tem vários aí. Por que nós não vamos negar? Adão não tinha pecado e pecou. Adão andava com Deus, conversava com Deus, via Ele, estava com Ele, era o primeiro ser humano que se relacionava. Ele desobedeceu a ordem do Senhor porque nos achamos tão espirituais. Hoje eu estou no nível de glória, irmão, que eu não vou negar, que eu não vou cair. Você cai, você cai, você cai, você nega. Você não, eu. A gente faz isso. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quem é forte? O Espírito. O Espírito está pronto e a carne é fraca. Ficamos só com a carne fraca e não deixamos o Espírito pronto. Mas olha, a carne é fraca. E ela está querendo um vacilo meu e um vacilo seu para voltar atrás. Essa carne aqui não gosta de pregar. Essa carne aqui não gosta de orar. Essa carne aqui não gosta de falar bem das pessoas. Essa carne aqui não gosta de nada que é bom. Essa carne aqui tem que estar sujeita ao Espírito Santo de Deus. Jesus. Certo rapaz chega até ele, um príncipe. Bom mestre! Por que você está me chamando de bom? Bom é Deus. Sabe aquelas pessoas que gostam de estar cheias de elogios a nosso respeito? Cuidado com essas pessoas. Melhores são as feridas feitas por um amigo do que os beijos de pessoas que não estão se importando com você. Melhores
Amigas são aquelas pessoas que te corrigem, até não te olham às vezes com aquela cara boa pra você, olham pra você e te dão um norte, do que aquelas pessoas que te abraçam e nunca vê nada de errado com você. Cuidado com essas pessoas, elas não querem que você cresça. Pessoas que querem que você cresça, elas vão fazer como Jesus. Ei, vem cá, você não te limpar os pés, não tem parte comigo não. Jesus não tinha medo de perder discípulos, ele tinha medo de perder a alma dos seus discípulos e tinha medo de perder a sua essência, de perder a direção do seu propósito. Para de ter medo de perder pessoas. Se tiver de perder, sai. Se tiver de ir embora é porque nunca esteve. Aleluia. Fale o que Deus mandar, o que Deus mandar. Também tem gente que usa isso para deixar a carne de Pedro ficar falando. Não. Trata essa carnezinha com o Espírito Santo. Trata o seu coraçãozinho com Deus. Pra você não se cair falando muitas verdades que nem é a verdade de Deus nada. É você que está querendo falar com a pessoa. Deixa Deus te limpar, porque se Deus te limpa, você consegue limpar o outro. Tem muita gente aí que não senta, não deixa o Senhor lavar os pés, depois quer sair aí limpando os pés dos outros. Você não parou, não sentou, não limpou o pé de ninguém, não deixou ele te limpar e quer limpar os outros. Aí estão matando ovelhas. Tem ovelhas morrendo, pessoas caindo, indo para o inferno. Tem gente se levantando para dizer coisas que Deus não disse. São sepulcros caiados, falando para outras pessoas. Jesus nem lavou seus pés e você quer sair daí lavando os pés dos outros. Eita, glória. Pessoas que estão feridas lá fora estão ficando mais feridas. Porque alguns estão se levantando dizendo que tem parte com Jesus e não tem parte com ele. Por isso que ele vai dizer assim, ó, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Aqueles que não se permitem ser lavados na palavra não tem parte com Jesus. Aqueles que são lavados pelo Espírito Santo na palavra, esses sim, tem parte com Jesus. E sabe quem é que testifica? É o Espírito que testifica que somos filhos de Deus. Deixa o Senhor te limpar. Vamos deixar o Espírito Santo nos tratar. Não é vergonha você precisar de libertação. Não é vergonha você ter que buscar ajuda, pedir um conselho. Vergonha é você ficar sujo, todo enlameado e nem sequer pedir ajuda. E se achar que é autossuficiente vai se resolver sozinho. Vai cair pior. Não é vergonha a gente pedir ajuda. Vergonha está indo para a direção errada e não pedir socorro. Peça ao Espírito Santo discernimento. Peça ao Espírito Santo sabedoria. Peça ao Espírito Santo que ele te ajude a ter um coração mais humilde. A Bíblia diz, na frente da honra vai a humildade. Antes de você ser honrado, você deve ser humilde. E o que precede a ruína, a soberba precede a ruína. Pessoas soberbas estão sempre quebradas. Sempre quebradas. Uma coisa é você estar em processo. Aquele processo te forja, te melhora, te aperfeiçoa e você cresceu e você é melhor. Outra coisa, a pessoa está sempre quebrada, nunca aprende nada, nunca se levanta, não tem nada de Deus para oferecer e a vida está sempre em miséria, está sempre em ruína, porque é soberbo. A soberba precede a ruína e a destruição. É por isso que a palavra vai dizer, melhor é o final. Melhor é o final do que o começo. Nossa, melhor foi agora que eu acabei de começar tal coisa na minha vida. Eu comecei um estudo, eu comecei uma faculdade. Melhor é o final. Não se vangloria no começo não, porque você entrou não. Se vangloria quando você sair. Melhor é o final do que o começo. Tem gente se vangloriando porque entrou. Se vangloria quando você sair. Tem gente se vangloriando. Eu consegui, agora eu consegui casar. Se vangloria no final, quando acabar. Seja quando a eternidade se separar, sei lá como é que vai ser. Se vangloria no final, porque no início você começa com alegria, mas existe ainda uma caminhada. Ainda existe uma longa jornada para você percorrer. Deixa Deus falar a seu respeito. Para de querer que as pessoas fiquem levantando e às vezes os elogios atrapalham a gente. Não é que você não tem que ser elogiado, que você não tem que elogiar ninguém. É que tudo na hora certa
certa, da forma certa, do jeito certo. Tem que chamar a atenção, chame a atenção. Se tiver de elogiar para poder dar um ânimo, alguém elogie. Mas às vezes os elogios nos atrapalham e nos impedem de crescer. Que a vaidade não fique em nosso coração. Jesus não precisava ser elogiado por ninguém para saber quem ele era. Ele sabia quem ele era. E quanto mais ele sofria, quanto mais ele padecia, mais perto de Deus e perto do propósito ele estava. Quanto mais você sofre, quanto mais você padece, mais próximo do propósito você está. Às vezes estamos em lugares de honra e nesses lugares esquecemos de Deus. Davi não estava na guerra, estava lá no palácio, todo bonitão, descansando, enquanto outros estavam guerreando. O que foi que ele fez? Ele pecou contra o Espírito Santo. Ele pecou contra o Senhor. Geralmente a gente peca quando a gente está ocioso. A gente peca quando não está em guerra, não está em batalha. A gente peca quando não está se revestindo das armaduras espirituais, Efésios 6, e tem guerra para lá, guerra para cá. Pelo menos nas guerras você está ocupado. Quando você está desocupado, você tem uma facilidade em cair. Espírito Santo, me dá paz e me dá graça, me ajude a vencer as minhas guerras, me ajude a me revestir nas minhas guerras e nos dias de descanso, me ajude a não esquecer que o Senhor continua comigo e que eu preciso honrar a Tua presença. Não se esqueça, eu vou terminar a mensagem pontuando assim: quem é maior, serve o menor. Não queira subir, quanto mais você desce, você está crescendo. Às vezes temos essa impressão de que se me chamam, se me honram, se falam meu nome, eu estou crescendo. Não, é vaidade. Você sabe se realmente você está aprendendo ou se você não está aprendendo. Você sabe quem você era e hoje quem você é. No fundo, você sabe quem você é. Você sabe se seu coração ele é dificultoso em perdoar, em amar, misericordioso ou não é misericordioso. Os outros não sabem, eles veem uma capa, mas você sabe quem você é. Você dorme e acorda com você. E Deus muito mais sabe quem de fato você é. Você sabe o quanto essa mensagem te confronta e quanto ela nem entra no seu coração. Você sabe, eu sei. É isso que Jesus vai dizer, que termina a mensagem dessa forma: se eu não te lavar os pés, você, vou pegar um espelho, você não tem parte comigo. Que possamos deixar o Espírito Santo lavar nossos pés. O mundo lá fora, além de nos sujar, eles querem que a gente se suje e depois nos julgam pela nossa sujeira. Jesus não, nos vê sujos. E Ele só quer lavar nossos pés. Deixa o Senhor te lavar. Eu não sei como você se sujou. Se foi a pecado, se foi coisas lá fora, não me convém saber. Não sei se foram as suas guerras, não sei se foram as suas dores, as suas lágrimas, porque te feriram e você não consegue perdoar, seu coração está ficando duro, seu coração está ficando amargo, ressentido. Eu não sei como é que foi que você se sujou, mas deixa o Senhor te limpar nessa noite. Se Ele te limpar, você tem parte com Ele, mas se Ele não te limpar, você não tem. Irmã, é impossível eu deixar. Eu fui traída. Jesus foi traído. Ele sabia que tinha sido traído. E sabe o que ele fez? Tirou a sua roupa, se cingiu na toalha e foi lavar os pés. Ele foi servir. Enquanto você é traído, apedrejado, criticado, maltratado, sabe o que você faz? Pega a toalha e vai servir. Continua servindo, porque você vai entender que a glória não é para você, a glória é de Deus. Glória. Se ele foi traído, se ele foi esmagado, se ele foi cuspido, se ele foi vituperado e não buscou vingança, não é você que vai fazer isso. Não sou eu que farei isso. Minha é a vingança, assim diz o Senhor. Deixa Ele te justificar. Quero orar com você. Amado Espírito Santo, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada pelas Tuas promessas. Muito obrigada, Pai amado, pelo Teu Espírito Santo que fala conosco. Pai, com gemidos inexprimíveis, o Senhor vai levando a nossa oração até o Pai. Eu te peço perdão, Senhor, porque às vezes eu fico suja.
Às vezes, Senhor, eu fico triste, eu fico cansada porque eu mesma não consigo me limpar com a palavra. Mas nessa noite me limpa, Jesus. Nessa noite nos limpa. Alguns corações estão sujos, Pai, porque estão ansiosos, não estão conseguindo confiar em Ti. Limpa esse coração ansioso, esse coração que não sabe como será o amanhã, esse coração que está, Pai amado, preocupado com as coisas terrenas e não está colocando a mente no alto. Espírito Santo, nos perdoa, Pai, porque deixamos a afronta entrar em nosso coração. Pai, estamos diminuindo a Tua glória em nossas vidas. Ai, Espírito Santo, nos lava dessa imundícia e ficaremos limpos. Nos lava da imundícia, Pai, que aceitamos que joguem em nós. Por favor, Espírito Santo, ficamos corrompidos, Pai. Às vezes uma palavra, Senhor, que não foi dita em boa hora, mancha o nosso coração, Senhor. Tira essa palavra, nos ajude, nos limpa. A Tua palavra diz, Senhor, em Apocalipse, quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Nós não queremos ficar mais sujos, queremos ficar mais limpos, queremos ser aperfeiçoados, queremos ser tratados. Pai, queremos servir com nossos pés limpos, com nossas mãos limpas, com nosso coração limpo, com a nossa mente limpa, Deus. Não dá para servir todo impuro, Deus. Nos purifica para o serviço, Pai. Nos purifica porque aqui tem homens e mulheres de Deus. Pessoas que são usadas, Pai amado, em alguns lugares. O Senhor tem levantado pessoas. É a Tua igreja, são os Seus discípulos. Nos lava e ficaremos mais alvos que a neve. Nos purifica e nos santifica para uso apenas do Senhor, Pai. Não queremos ficar sujos, porque senão o inimigo vai entrar e vai nos usar. Não queremos ser usados pelo inimigo, Pai. Queremos ser usados por Ti. Espírito Santo, nos perdoa, nos repreende, Pai, nos exorta e nos consola também com a Tua palavra. Abençoa meus irmãos, Pai. Algumas pessoas chegaram aqui cansadas, outras feridas, Pai, com seus coraçõezinhos sujos e nem perceberam que elas estavam sujas, mas o Senhor revelou através da palavra. Se elas deixarem, Pai, limpa elas, que elas possam sair daqui mais limpas, mais aliviadas, sem fardo, porque o Teu fardo é leve, o Teu jugo também é suave. Que possamos aprender de Ti, que é manso e humilde, Pai, para encontrarmos descanso para a nossa alma. Assim eu oro pela Tua igreja, eu abençoo a vida das pessoas que entraram por essas portas e eu Te glorifico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.